Então, quando a gente está falando de começar a ser uma empresa data-driven, nós estamos falando assim, de começar a inserir uma cultura em que as pessoas consigam basicamente trabalhar com o mínimo de dados, né? Ou começar a orientar suas decisões e análises é, é, orientada aos dados que estão disponíveis ali, né? E menos a opiniões ou desconexas do negócio ou desconexas das evidências que existem. Então, esse é um primeiro ponto que a gente começou a pensar, não, o que a gente quer alcançar? A gente quer alcançar isso, a gente queria que as pessoas que fosse cultural, né? E a cultura aqui é tudo aquilo que não precisa ser cobrado. Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo o Do The Math? Eu sou o Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai bater um papo sobre arquitetura e governança de dados mais uma vez de novo, porque esse assunto não acaba, não é isso mesmo, Cássio Politi? É isso, Marcel Giraldini, porque a gente vai falar especialmente em grandes organizações, onde o desafio de governança, entre outros desafios, é muito grande. E para isso, a gente tem o privilégio de receber hoje aqui o Gabriel Santos, que é Head de Arquitetura e Dados da XP, que, olha, não sei se precisa de apresentação, mas vamos dizer aqui que é uma das maiores empresas financeiras do Brasil. Nasceu em 2001, cresceu muito, cresceu exponencialmente desde então, e hoje ela tem mais de 1 trilhão de ativos under assets e tem mais ou menos 4 milhões de clientes ativos. Ô Gabriel, muito legal ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para bater esse papo. Legal, pessoal. Acho que, em primeiro lugar aí, Cássio, né, e Marcel, obrigado aí pelo convite. É sempre um privilégio poder contar um pouquinho aí da nossa jornada aí, poder compartilhar aí um pouquinho dos desafios aí, e também aprender um pouco aí com vocês também, né? Trocar um pouco de experiência aí, porque né, é uma área que continua em crescimento e tem bastante descoberta sendo feita aí ainda que eu acho que beneficia aí tanto o mercado de forma geral como o cliente XP, tá? É isso aí. E a gente queria aqui também agradecer muito ao Lourenço de Paula, nosso Growth Executive Director, que mais uma vez vem aqui enriquecer o conteúdo com o seu profundo conhecimento em temas relacionados a dados. Lourenço, muito legal ter sempre você aqui. Sempre que você vem eu fico muito feliz. Obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente. Gente, muito obrigado. Estou muito ansioso por esse papo e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E vamos lá então, o papo vai ser bom aqui. E a gente quer discutir justamente, né, aquilo que o Marcel já deu uma pincelada na abertura, que é a estrutura de dados. Mas eu queria falar disso, claro, sob a ótica da XP, né? Porque a estrutura de dados em organizações muitas vezes representa um desafio de governança, né? E isso é um problema geral, né, Gabriel? A gente vê as empresas enfrentando problemas similares em relação à governança, em relação à literacia de dados. Como é que é isso no seu dia a dia? Como é que é isso no mercado, na sua visão? Eu começaria, Cássio, eu poderia listar aqui uma série de itens aqui que eu acho que fazem parte aí do desafio de um modelo de governança de dados maduro, mas eu vou até colocar um pouco assim, de uma perspectiva prática, né, do que a gente tem passado aqui, de como é que, né, o que a gente sofreu aí em termos de maiores dores mesmo, né? Quais foram as dores que essas aqui são grandes desafios. Eu acho que um dos primeiros, um dos maiores que eu diria, tá, é a questão de domínio, né, da esfera de conhecimento, de começar a delimitar ah, quais são as esferas de conhecimento da empresa. Então, isso acaba não sendo assim muito ligado à tecnologia intrínseca de dados que você usa, né? Então, não é, o primeiro deles ele é muito mais voltado para essa arquitetura estrutural. Então, hoje, quando a gente olha para todo o nosso ambiente de dados aqui, uma das coisas que a gente vem fazendo aqui, que a gente já tem feito aí há mais de ano aí, é trabalhar em toda essa estrutura arquitetural aqui. Então, determinar quais são as esferas de conhecimento da empresa, quais são os boundaries, né? Como é que a gente divide esse dado, quais são os silos de dados que existem dentro da empresa. Isso está muito ligado ao conceito de data mesh também, né? Então, quando a gente começa a falar de DDD, de domínio, está muito mais agora em olhar para a organização numa perspectiva de esfera de conhecimento e delimitar esses boundaries aqui, e aí você começar a saber
onde tem que estar onde aqui, né? O que tem que estar onde, na verdade, aqui, né? Então, o dado de, por exemplo, aqui, dado de renda fixa, está bem segmentado, dado de renda variável, e aí não cair numa visão, né, muito ligada ao personograma, né? Porque isso acontece bastante. Você vê que tem uma área ali que ela faz um pouquinho de cada coisa, e aí acaba que vai gerando dado duplicado, você começa a não ter uma visão mais da empresa de quem faz o quê, e as coisas vão se misturando, porque por uma falta de estrutura mesmo organizacional em termos de domínios, né? A gente começa a olhar primeiro para as pessoas, para os líderes que tem ali, e a gente vai atribuindo uma série de características de negócio ali, de esfera de conhecimento para essas pessoas, e acaba misturando bastante, né? Então, eu costumo dar o exemplo aqui, se a gente falasse essa questão de domínios, de dados, assim, ah, quando a gente está no mundo computacional, acaba sendo muito difícil de tangibilizar às vezes, né? Ou fica muito nebuloso falar pô, até onde fulano vai, de quem que é o responsável por gerar tal informação, né? Mas se eu extrapolar um pouco aqui, fazendo apenas um exercício mais claro aqui, seria como se fosse assim, né? Então, imagine que um dia alguém começou a fazer ali, pô, teve uma ideia de fazer uma máquina de lavar, né? Então, vai lá, a pessoa está fazendo a máquina de lavar ali. E aí tem um outro time, né, que fala ali, ó, água, já que vocês, pô, máquina de lavar tem água, né? Já que a gente mexe com água também, tem uma demanda aí que era para fazer uma máquina de café para um outro setor, mas eu acabei pegando aqui porque tem água também. Então tudo tem água, então a gente acabou querendo construir aqui a máquina de café embutida com a máquina de lavar e foi uma grande ideia porque tudo tem água. E um aproveita do outro, etc e tal. Então, eu sei que parece um exemplo um pouco ridículo, né, quando a gente traz para o mundo real, mas quando a gente está falando de domínios que são pouco tangíveis ali, né, então, pô, o que que é? Eu não consigo achar ridículo, Gabriel, porque é aquela coisa que, para nós que estamos mergulhados nisso, quando a pessoa fala assim, tá, mas e o data owner? O cara não sabe o que que é. Aí você tem lá, explica o que é o data owner, né? Que vai trabalhar, quem vai ser o pessoal? Ah, vai ser a TI. E você tá olhando pro cara que era óbvio que era ele. Tipo, não, peraí, você é o dono deste produto. É o teu time que cuida. Vocês sabem o que é certo. É. E que é o data owner? TI. Não, gente. Para nós é assim. Então, vocês que não sabem, quando a gente fica olhando com cara estranha, eu e o Lourenço aqui tá dando risada de concordando, tá? Com a máquina de lavar roupa que faz café. Porque é bem isso. Eu vou aproveitar porque, cara, esse exemplo eu achei ele muito bom, na verdade. Porque fui anotando aqui algumas coisas que você veio trazendo, Gabriel, porque a gente tem aquele momento em que, justamente, que você, cara, para mim tá perfeito, na verdade, esse exemplo, porque parecem coisas tão diferentes, mas que elas se alimentam da mesma coisa, né? Os dois exemplos, porque a gente está falando de água, né? E é comum no projeto de dados, né? Muito comum começar a surgir aqueles silos e que estão se alimentando da mesma coisa, mas acaba tudo num lugar diferente, né? O que para o projeto de dados é terrível, né? Então, aí começa a aparecer aquela coisa dos números diferentes para a mesma coisa, o pessoal tendo retrabalho para gerar o mesmo número, começa a duplicar esforço, duplicar dado. Bom, começa aquele cenário meio do caos, né? E você frisou bastante ali a questão dos domínios, né? E o domínio aquele domínio de dado, você trouxe ali exemplo de renda fixa, de renda variável, né? E aí você aproveitou, né, encaixou aquele exemplo da máquina de lavar aqui junto do café, né? Como que, como que vocês fazem, ou quais iniciativas que vocês têm hoje, né, para fazer determinar esse, porque a XP é uma empresa grande, né, e certamente tem vários domínios que se alimentam um dos outros, né? Por exemplo, eu uso água em um e no outro eu uso a mesma água, que é uma água que alimenta um, aqui trazendo para o seu exemplo, é a água que alimenta o outro, né? Mas dentro desse universo tão grande, né, de ter que atender tantas áreas de negócio, é um desafio você conseguir desenhar esses domínios de forma que eles sejam, o dado que está alimentando um seja aproveitado também para outro, diante de tantas iniciativas. Como que vocês orquestram isso? Não, uma excelente pergunta, tá? E eu acho assim que
o maior desafio mesmo, quando a gente começa a olhar ali, é fazer isso com algo que nasceu através de construções ao longo do tempo. Então, por exemplo, como foi apresentado aqui no começo, a XP, ao longo do tempo, ela adquiriu a Rico, a Clear, a Modal, e todas essas empresas já tinham tecnologia lá. Então, não é algo que a gente começou do zero, assim, falando assim, vamos começar aqui hoje um plano de tecnologia. Então, quando a gente assumiu isso aqui, começou a desenhar toda essa estrutura de dados, era meio que unir tudo isso que existia, e aí começar a pensar, né, em um jeito de começar a organizar isso, mas você também não pode voltar para a empresa e falar: "Pô, eu preciso de um papel em branco aqui, me dá aí 2 anos, daqui 2 anos eu volto com a resposta", né? O business ele tem que continuar. Então é meio que transformar esse negócio com ele andando do jeito que está, sabe? Então esse é um dos maiores desafios, mas eu diria que a gente começou desenhando, na nossa visão, o que seria a nossa arquitetura North Star, né? Então, e a gente vê isso, a gente faz isso de forma muito evolutiva, então ela não para de mudar, né? Porque as tecnologias não param de evoluir. Nós começamos a delimitar um principal ponto aqui do que você trouxe sobre a água ser reutilizável, que é entender o que é um domínio próprio, né? Então, é algo que nasce do transacional, e o que é um domínio que ele é uma agregação de dados, ele é um produto de agregação de dados, né? Então, a gente tem ali, por exemplo, um grande exemplo ali é o EVP, né? Nossa evolução patrimonial, né? O EVP, o grande desafio dele é que ele é um produto de dados, ele é um produto de agregação de dados. Então, o que você fez, o seu investimento na renda fixa, depois você foi lá e investiu em renda variável, aí você investiu talvez em fundos, e aí talvez comprou uma cripto, só que você quer ver isso consolidado, você quer ver assim, cara, do meu ponto de vista de cliente, né, como é que está a minha evolução do meu patrimônio aqui? Tá? Você não quer ver isso assim, não, na área A, só na área A eu quero ver. Tudo bem, você também quer ver segmentado ali, mas de um ponto de vista de cliente, você quer ver assim, minha vida com a XP, né? Como é que está evoluindo? Isso é o nosso produto de evolução patrimonial. E o grande desafio dele é exatamente que ele é um produto de agregação de dados, ou seja, ele precisa beber um pouco da água que vem da renda fixa sobre o Lourenço, da água que vem da renda variável, da água de todos os lugares da empresa para consolidar uma visão única da empresa e passar isso adiante. E aí você vê o grande desafio, porque assim, se essas áreas não falam uma linguagem única, né, vai ficando cada vez mais complexo consolidar isso. Então, o que nós fizemos? A gente vem trabalhando nisso ainda continuamente. Nós delimitamos o que são os domínios, né, que ali gera dado transacional. Então, por exemplo, um Pix. Ali, pô, é o dado que você transacionou aqui. Você fez um Pix, né, nós vamos registrar isso aqui, nós temos esse dado ali. O domínio responsável por isso vai gerar esse dado. E tem domínios, como o EVP, por exemplo, que ele não gera um dado, né? Não é um dado que vem diretamente gerado pelo próprio domínio. Ele é uma agregação, então ele precisa de se conectar aos outros domínios de produto aqui para poder reunir tudo isso e te entregar um produto. Nós começamos a separar isso tudo para saber quem era quem aqui nesse tabuleiro, tá, Lourenço? Gabriel, deixa eu te fazer uma pergunta, porque quando a gente principalmente vai lá para o produto de agregação de dados, ou para quem não está entendendo o nome em inglês fresco, Feature Engineering, né? Mas assim, vamos pegar o ponto que é, mas tem um ponto que, para mim, é o que costuma ser quase que fator crítico de fracasso, sabe? Que é fazer as pessoas chegarem a um acordo. Eu adoro dar o exemplo de churn, e aí eu vou pegar o teu exemplo agora, mesmo sem conhecer muito como vocês fizeram o EVP, mas assim, você vai fazer consolidação patrimonial, tu vai saber, tá todo mundo colocando imposto dentro do valor ali, quando a gente mostra investimento total, é um investimento total ou é um investimento líquido que está em todo mundo? É o investimento total com a base de quando? De 2 segundos atrás ou no final do dia de ontem? Aqui já tem. Vocês precisam ter alguns acordos que todo mundo vai fazer este mesmo corte. Quando a gente fala de lifetime value, legal. Perfeito. Aí tem a primeira pergunta óbvia: o que é valor? Sobre qual valor vocês vão trabalhar? É sobre o lucro? É sobre o lucro operacional, contábil, final, EBITDA, qual? Qual que tu vai usar para medir o valor do cliente no tempo, para conseguir trabalhar? Porque acaba sendo um dado que está todo mundo tão acostumado que na hora de usar aquilo é uma coluna do seu Excel, né? Que a pessoa não pensa que na realidade aquilo ali já é algo que, como muitas pessoas vão usar, o dado foi transformado em forma, né? Foi criado um produto para aquele cálculo todo, que para todo mundo consumir a mesma coisa. Mas o problema é que todos os parâmetros têm que, né, eu tenho que poder somar, não dá para somar abacate com laranja e Perfeito. querer que saia mandioca. Não vai acontecer.
Então, eu acho que sempre essa equalização de conceitos e parâmetros na hora da gente fazer as métricas complexas ou os produtos consolidados, como quiser usar, ela acaba sendo o calcanhar de Aquiles. E vocês ainda têm aí o desafio não só de crescimento absurdamente rápido, mas também de inorgânico. Quer dizer, vocês pegaram empresas de outros lugares para trazerem para dentro. Você entende que pelo fato de todo mundo ali, né, inclusive as empresas que vocês comprarem, já serem digital, já estarem nessa pegada, foi mais facilitado do que a gente vê em média, ou não é um problema do ser humano e é assim mesmo, Não, vai boa ser pergunta. sempre Assim, algo Eu mais eu acho que difícil? foi mais facilitado, tá? Talvez tenha sido até um pouco mais dificultado todo o processo, porque né, as empresas, assim como toda empresa que eu penso que deva ter seu determinado legado ali, né? Elas já vêm com um legado. Então agora você não tem que administrar um legado, que era o seu legado. Você tem que administrar N legados aqui, né? E você tem que agora fazer esses legados se conversarem para começar a criar uma solução evolutiva para a empresa. Então você não pode simplesmente apagar tudo, falar assim, vamos apagar tudo, voltar para a lousa aqui, vamos pensar. Não, agora é como é que encaixa isso aqui da melhor forma possível, fazendo as coisas conversarem. E o que você trouxe, cara, é muito real, né? Porque assim, uma implementação boa de domínios, né, de DDD, de design orientado a domínio aqui, a esfera de conhecimento, ela depende muito em linguagem ubíqua, né? Que agora eu começar a entender qual que é a linguagem que eu uso que eu uso no negócio, porque isso aqui acaba dificultando ou facilitando muito esse trabalho. Às vezes, a pessoa da renda fixa lá chama de foguete, né, ela dá uma conotação semântica para o foguete, e não é um foguete literal, né? Não tá querendo dizer o foguete vai para a Lua, mas pô, quando você fala com um time de renda variável, talvez ele né, tem alguma coisa que ele chama de foguete ali, que é um foguete literal. E aí, quando você traz essas coisas para um domínio comum ali, que seria essa agregação aqui, né, e elas têm nomes parecidos, por exemplo, mas significam coisas opostas, tá? Ou, diferentemente, deveriam ser coisas iguais, mas têm nomes, né, completamente diferentes, é muito difícil fazer esse depara. Tá? Então, o que o cara chama ali de, para mim a taxa é isso aqui, para um outro produto não, o taxa para ele é uma outra coisa que ele calcula de outra forma. E quando isso chega nesse domínio comum aqui, cara, assim, exige um movimento de coordenação, que é o que eu chamo ali, né? Então, muito alto, tá? Porque você precisa colocar aqui, eu preciso aqui no caso colocar o Lourenço, colocar aqui o Cássio, né, e colocar o Marcel aqui na mesma sala, para eles poderem entrarem num acordo, que é o que você mencionou ali, e falaram, pessoal, nós vamos chamar isso aqui de quê na empresa? Porque até o momento, né, você, Marcelo, você olha para o seu segmento. Você não sabe nada do resto da empresa, você está olhando ali para sua vertical. Sim. O Lourenço está olhando para a vertical dele preocupado simplesmente com a meta dele, né? Então ele usa a nomenclatura própria lá, ele entende aquilo como a microempresa dele. Mas de um ponto de vista 10 mil pés de altura aqui, olhando para a XP como um todo, eu deveria ter uma linguagem ubíqua da empresa. Cara, assim, hoje vai ser isso aqui, você é responsável por isso, o nome desse negócio vai ser isso aqui, e isso é muito difícil chegar a esse acordo, porque ele exige um movimento de coordenação muito grande, ainda mais nesse momento que nós estamos aqui de trabalho remoto, só colocar o Lourenço, o Marcel e o Cássio na mesma sala, né, já é um grande desafio, tá? Assim, tem as agendas da pessoa e etc. Então, você entende? O desafio está muito mais intrínseco em termos aqui de coordenação e relacionamento do que propriamente qualquer feature técnica. A gente está falando dessas entregas de produtos de dados, né? E a gente agora juntou, né, produtos de dados que aproveitam dados um dos outros, né? Conceitos de métricas que se correlacionam, né? Ou que têm nomes iguais, como você falou, né? Como a taxa, por exemplo. Eu sempre uso o exemplo da margem, né? Que o exemplo, a margem também funciona meio assim, né? Dependendo da área que você está, cada departamento vê a margem de um jeito. Para eles tudo é margem, né? Mas só que aí cada um calcula de um jeito diferente, porque é aquela vertical como você tá trazendo aí da taxa. Cada um cuida da sua vertical de uma mesma, na sua visão ali, né? E cuidando da sua meta, do seu negócio, enfim. Aí a gente vai para um ponto, né, que a área de dados, hoje a gente vê assim que é uma tendência a área de dados resolver muito a questão de fundação, governança, segurança.
muito, né? Questão de segurança, privacidade de dados, tem um olhar muito forte para isso, né? E vai até a parte de entregar esses produtos de dados, né? Que, como a gente está vendo nesse papo, é uma complexidade grande, essa interligação entre eles, a correlação, padrão corporativo para cada uma das métricas, né? Então a gente vê a área de dados entregando, né, esses produtos, né? E o sonho é que as áreas de negócio elas rampem as análises, né, ou comecem a desenvolver as suas análises por conta, né, o famoso Self-Service BI, Self-Service Analytics, né, Data Literacy, enfim, né. Ah, então, como que aí eu vou trazer de novo para essa parte de isso, esse letramento, esse literacy dessas áreas, também fica com vocês a responsabilidade de ajudar nessa formação ou parte dela, né? E uma outra pergunta daí que eu gostaria que você explorasse é como vocês estão incentivando, né, os usuários a desenvolverem essas análises por conta própria. Perfeito. Não, essa também é uma ótima pergunta, tá? E eu acho assim, hoje a gente enxerga isso na empresa quando a gente começa a falar assim, pô, nós queremos ser uma empresa data-driven, né? Então, o que que é ser data-driven, né? Então, eu sempre volto ali para a base e eu começo a me questionar, o que que é isso de fato? O que que isso significa? Então, será que eu vou, né, preciso agora começar a pedir para que todo mundo faça, seja PhD em dados, em estatística ou qualquer coisa assim? Não necessariamente. Então, quando a gente está falando de começar a ser uma empresa data-driven, nós estamos falando assim, de começar a inserir uma cultura em que as pessoas consigam basicamente trabalhar com o mínimo de dados, né? Ou começar a orientar suas decisões e análises é, é, orientada aos dados que estão disponíveis ali, né? E menos a opiniões ou desconexas do negócio ou desconexas das evidências que existem. Então, esse é um primeiro ponto que a gente começou a pensar, não, o que a gente quer alcançar? A gente quer alcançar isso, a gente queria que as pessoas que fosse cultural, né? E a cultura aqui é tudo aquilo que não precisa ser cobrado, né? Eu não preciso cobrar da pessoa ou colocar alguma punição, sabe? Ou pedir isso, então é cultural, ela já vem e ela já procura o dado, e se não tem o dado, ela quer agora começar a criar uma fonte de dados para que ela tome decisões melhores no futuro, para que ela corra menos risco, né, ou coloque a empresa em menos risco, porque ela baseou alguma decisão ou alguma iniciativa em cima de uma camada de dados. Então, esse é o primeiro objetivo nosso, a gente quer chegar lá, né? Então, e aí, para as diversas camadas, você tem diversos tipos de treinamentos diferentes. Então, para o engenheiro de software, né, que é um cara que já tem um conhecimento ali de programação e etc., então ele vai ter um treinamento um pouco mais aguçado. Para o cientista de dados, esse cara é a vida dele, né? Dado é a vida dele. Então, a gente também promove mais treinamento nisso aí, em cima para essas pessoas, só que, porém, assim, ela já é um nível técnico bem profundo e bem mais pesado. Agora, para a pessoa que, por exemplo, está na ponta, para o sales, essas pessoas é meio que surreal, ou assim, seria um pouco ilusório eu achar que essas pessoas vão dominar tudo de estatística, né, em um mês ou com um pequeno curso aqui. Então, o que a gente começa a colocar ali são essas pequenas, né, pílulas ali de conhecimento que a gente coloca para a pessoa começar a saber trabalhar um dado, a saber olhar um gráfico, a saber interpretar um gráfico, por exemplo. Tudo isso começa com a literacia do dado. E aí essas pessoas, elas vão começando, e aí a gente já tem colhido, né, colhido alguns frutos aqui em cima dessa iniciativa, porque elas já saem de uma visão completamente desnorteada para uma visão que está um pouco mais pé no chão, né? Então, por exemplo, no passado, com todo o hype da inteligência artificial, às vezes eu era chamado para algum head de negócio, né? E a pergunta era exatamente assim: Ô Gabriel, cara, eu queria. Onde você acha que eu posso pôr AI no meu negócio aqui? Mas, cara, arruma um lugar aí para pôr AI aqui. Então você vê que assim, qual que é a preocupação? A preocupação é o lance ali do FOMO, né? Do Fear of Missing Out. Então, ficar de fora aí da festa, né? Então, eu quero poder falar que eu estou usando AI, mas onde eu coloco AI? Porque, cara, eu não faço ideia de onde eu coloco AI aqui. Então, a gente vem aí de um paradigma de shiftar muito, de sair muito dessa perspectiva para uma perspectiva onde a gente adota a seguinte postura: quem resolve o problema hoje? Então, quando a pessoa, desculpa assim, um parênteses aqui,
quando a pessoa me pergunta isso, eu não sei a resposta, sabe? Por quê? Porque eu não vivo a dor dela diária. Eu não sou um especialista naquele negócio para saber assim, cara, onde estão as oportunidades, né? Quem deveria resolver isso? A gente parte do princípio agora que quem resolve o problema é quem está mais próximo dele. E quem está mais próximo dele é quem vive aquele problema todo dia. Então, quem que resolve o problema da renda fixa? É quem vive renda fixa todo dia. Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa não tem as capacidades para identificar onde ela conseguiria colocar AI. Então, onde entra a literacia de dados aí? Então, quando a gente começa a colocar literacia de dados para essa pessoa de negócio, ela começa agora a identificar padrões de onde a AI ajuda ela. Então, pô, eu tenho aqui uma camada de comentários que as pessoas fazem, né? Então, esse é um caso que parece muito simples, mas quando você leva isso para a ponta para o negócio, as pessoas já começam a se sentir muito orgulho, né, de identificar esses padrões. Pô, Gabriel, eu tenho aqui uma série de comentários, cara, eu queria rodar uma análise de sentimento para saber como é que está o feedback de forma geral, de forma automatizada, tá vendo? Agora as pessoas já começam a vir com propostas de identificação de onde elas acham que a AI pode ajudar na vida delas. E menos, cara, coloque em qualquer lugar aí esse negócio, eu nem sei onde pode me ajudar esse negócio de AI aqui, então, começa a vir mais. Eu preciso pôr a bandeirinha, né? Usando AI. Sabe, bom, eu entrei aqui atrasado, gente, de colocar uma gafe minha, porque eu estava lendo uma pesquisa das tecnologias que vão começar a adoção, de acordo com a Febraban agora. E aí eu achei muito legal, Gabriel, por isso que eu quis pegar essa tua carona, que estava lá o KYC, né? O Know Your Customer. Porque agora com inteligência artificial vai. Aí eu falo, tá, mas peraí. A gente está falando de centralidade no cliente há 15 anos, fácil, por baixo. Nos últimos 10, de forma muito, muito agressiva. Olha, isso aqui, eu já cansei de dar aula e palestra sobre centralidade do cliente. Já não é ação nova. E aí, se a gente voltar, né, eu não vou pegar, agora sim, eu vou pegar um apanhado do que eu lembro, mas se a gente voltar nos cases de fracasso desses projetos, por que os projetos não deram certo? A gente vai ver falta de comprometimento da liderança, a gente vai ver resistência da cultura organizacional, a gente vai ver a parte de falta de treinamento e capacitação, a gente vai fazer na parte de falta de comunicação e expectativas irrealistas com a tecnologia. Em nenhum caso não, a tecnologia não estava pronta. Ninguém falou isso, não deu certo, porque quando a gente estava usando lá, a gente queria trabalhar ali ainda com Data Lake e não tinha uma tecnologia boa, não tinha, dava para fazer já, agora fazer melhor. Só que os problemas estão aí na mesa e as pessoas não aprenderam que não é a tecnologia que vai resolver, né? É o resto. Traz o caso de uso consistente, gera valor, aí a tecnologia é aplicada. Mas eu entendo o fear of missing out, mas eu me sinto, toda vez que vem uma nova tecnologia, e acho que a generativa ela se mostrou útil muito rápido, então ela acabou dando um frenesi maior. Eu me sinto naquele filme como se fosse a primeira vez, sabe? Que todo dia a moça acorda e o cara tem que encontrar ela no bar e lembrar quem ele é, né? Já tá casado. Drew Barrymore e Adam Sandler, não é? Não é isso? Exato, com eles mesmo. Cara, o Adam Sandler tem que todo dia ir lá falar a mesma coisa pra ela. E a gente, de vez em quando, tem que fazer todo dia. É tipo, não, agora é IA, não, agora é metaverso. Não, olha, a gente precisa trabalhar com otimização. Eu preciso ser omnichannel. Não, eu preciso agora fazer tudo no WhatsApp. Poxa, gente, precisa o quê? Qual é o problema que tem que ser resolvido? Parte dele que o resto é mais fácil. Foi perfeito. Acho assim, se você perguntar talvez para a maioria dos tecnologistas do mundo, talvez sim, a gente compartilhe a mesma dor nisso aqui, porque como você mencionou aqui, o problema, né, eu imagino assim, diversos times, sei lá, as pessoas estão capacitadas, ou a maioria delas ali consegue trabalhar com a tecnologia. Então, o problema quase nunca é assim, a gente não consegue montar isso aqui, sabe? Ou a gente não consegue trabalhar com a tecnologia. Geralmente o problema ele é muito mais ligado à organização, a tentar entender o que se quer fazer e como nós vamos organizar isso aqui, né, aqui dentro. Quem faz o quê, quem está responsável pelo quê, o que que você quer fazer, tá? E aí, como eu falei, assim, nós acabamos com a literacia de dados, a gente acaba jogando isso muito para o princípio de quem resolve o problema é quem está mais próximo dele. Então, o que a gente quer levar aqui as condições? Se o que falta para essa pessoa é condição básica para trabalhar um dado, a gente quer levar isso para ela, então. Daí entra a literacia de dados para levar esse treinamento lá para a ponta, para falar assim, cara, então agora você é um especialista no negócio
e sabe usar as ferramentas de tecnologia para melhorar a sua própria vida e, consequentemente, a vida do cliente da XP. Ó, e só para avisar a turma aqui, geralmente Marcel, Lourenço, Fabi, nossos convidados trazem livros pesados para a gente colocar aqui, né, como recomendação de leitura. Hoje vai uma sessão da tarde aqui, deixei a sinopse do Como Se Fosse a Primeira Vez. Mas, ó, olha o que eu fui buscar correndo na hora que eu saí daqui, ó. Eu mostrei o livro que eu fui buscar. Tinha uma frase que o Gabriel falou que batia com um dos prenúncios que tem num livro chamado Aristóteles para Todos. Mas daí eu achei que ia ser um exemplo muito cabeção e preferi não Sessão trazer da- ele para dentro do podcast. Sessão da Bom, tarde como a vai ser gente tem melhor. um público eclético aqui e tem muito cabeção aqui, Marcel, vamos deixar os dois então aqui. Lê o livro, depois assiste o filme que você vai Tá bom. relaxar. Agora, eu queria colocar para vocês o seguinte aqui, ó. Vocês estão batendo muito nessa coisa do a literacia dos dados, né, você buscar padronizações de todos os times e tudo mais. Até que ponto, em que medida isso mexe com a autonomia dos times em relação aos dados? Ou que cuidado deve-se ter, né, com a questão da autonomia dos times para lidar com os dados da maneira mais personalizada e mais adequada à especificidade de cada área? Cara, essa é uma excelente pergunta, tá? E ela é cheia de nuances, né? Quando a gente começa a falar de autonomia, porque ah, acho que nesses 8 anos aí que eu estou trabalhando com essa parte de arquitetura, dados, tá? O que eu mais vejo é, assim, é a questão do balanço entre autonomia e governança para a empresa. E assim, eu vou tentar resumir aqui em alguns, né, em alguns tópicos. O primeiro ah, quando você começa a falar em autonomia, né, muitas pessoas começam a confundir o que é autonomia com burocracia. Então, não, se você está tirando minha autonomia, você quer pôr burocracia, isso quer burocracia. Ou, desculpa, né, mais precisamente, que confundir governança com burocracia. Né? O que é governança e o que é burocracia? O que ela acaba confundindo aqui é onde está o limite da burocracia e da autonomia. Né? Então, o que era autonomia, o que não é autonomia, o que deve entrar como governança aqui? E aí, quando a gente começa a olhar a empresa como um todo, né, quando eu comecei lá o time de arquitetura, quando a gente falou assim, cara, a gente acha que é importante olhar para a empresa a 10 mil pés de altura. Né? Por quê? Porque cada núcleo da empresa, ele olhava apenas para o seu umbigo ali. E as pessoas estavam preocupadas, de forma bem honesta, né, e faz todo sentido, com o seu bônus, com a sua missão ali na ponta. Né? E menos em olhar para a empresa como um todo, até porque elas não têm essa visibilidade da empresa como um todo. O cara que trabalha lá na parte de renda fixa, ele sabe tudo de renda fixa, ele está comprometido com os objetivos que ele tem ali, etc e tal. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá? Só que precisa ir alguém a 10 mil pés de altura aqui, olhar para a empresa como um todo e falar assim, essa máquina tem que fazer sentido do meu ponto de vista como companhia, né? E não só do ponto de vista como núcleo ali. Tá? E aí a gente tem alguns princípios, né, que vão se desdobrando. Então, o primeiro princípio é governança centralizada, execução descentralizada. A execução é na ponta. Então, você tem autonomia de quê? De executar na ponta. Talvez fazendo uma pequena analogia aqui, né, para ficar mais claro, é como se a gente, né, da governança ali, pô, pintasse as linhas do campo e falasse assim, aqui dentro do campo você pode jogar do jeito que você quiser, na estratégia que você quiser. 4-3-3, quero pôr tudo zagueiro, a estratégia é sua, tá? Mas tem que jogar dentro do campo, dentro das 4 linhas aqui, só não pode jogar fora do campo. Quero dar de bicicleta, de calcanhar, fique à vontade, faça aí, você tem autonomia de execução, de definição de arquitetura local, desde que esteja de acordo com as regras corporativas aqui. E a essas regras corporativas nós chamamos de princípio de variância essencial. Né? Então, a gente começa a estabelecer aqui um conjunto de tecnologias padrões para a empresa, aqui, de forma a estabelecer um conjunto para minimizar essa carga cognitiva. Porque, no final das contas, né, com tanto de linguagem que tem, de tecnologia que tem, imagina assim, dentro de um squad, se a gente libera todo mundo mexer com todas as tecnologias de dados, com todas as linguagens, faz o que você quiser, fique à vontade. Né? Eventualmente, você acaba tendo um nível de variância tecnológica muito alto que aumenta a carga cognitiva. Tá? Porque agora, assim, pô, você fez uma coisa em R, eu fiz em Python, né? O Marcel fez em Scala. E aí agora, daqui a pouco nós vamos ter que
trocar um pouco aqui os papéis, e eu não sei escala tão bem quanto eu sei outra coisa. Então, eu vou ter que gastar muito tempo naquilo. Mas eu também não sei Então, vamos escala, fazer em não, cara. Eu Python, é queria isso ter aí. feito em Python, desculpa. Mas basicamente isso aumenta a carga cognitiva. Eu quero diminuir a carga cognitiva porque eu quero que meus times estejam focados no business. Eu quero que eles gastem ali o que a gente chama de, né, de conhecimento germane, ali, conhecimento do business. Eu quero que eles percebam o que o business faz, que eles incluam tecnologia naquilo e não aumentar a carga tecnológica. Então, como é que a gente balança hoje a autonomia com inovação e governança? Então, a governança e as regras, elas são centralizadas, né? Então, a governança é centralizada, o que nós vamos fazer. Só que, ao mesmo tempo, né, as pessoas falam assim, mas peraí, e se vocês errarem, como é que a gente coloca inovação, então? Porque se a gente vai padronizar as coisas, como é que vai colocar coisa nova? Né? Então, a gente traz o conceito de variância essencial e variância não essencial. O que é variância essencial? Então, quando a pessoa tem a gente tem aqui um conjunto de tecnologias que são padrões da empresa. Quando a pessoa tem um caso, né, então ela tem lá um caso, e fala assim, ó, com esse conjunto de tecnologias que vocês nos fornecem aqui, Gabriel, eu não consigo entregar meu business. Não é uma questão de preferência, não é uma questão de trabalhar orientado ao currículo. Isso acontece muito, às vezes o cara quer porque quer colocar no currículo dele que ele trabalhou com aquilo, né? Quando a pessoa consegue provar isso, e nós tivemos os dois casos já, então eu lido com esses casos o tempo inteiro. Pô, as pessoas trazem, falam, pô, eu não quero fazer isso aqui desse jeito, não, eu vi que o padrão da empresa é esse, mas eu queria fazer de outro jeito. Então a primeira pergunta é o por quê? Tá? O jeito que está aqui hoje, ele não atende o negócio? E alguns casos não atendia mesmo, falei assim, tá vendo, não atende, porque é uma limitação, ou às vezes o nosso cloud provider é um, o da bolsa está em outro, o da bolsa que eu estou negociando lá fora está em outro, eu preciso de proximidade geográfica. Tem esses casos. Ah, é verdade. Então pô, é melhor mesmo fazer do outro jeito, a gente abre exceção. Mas esse é o caso da variância essencial. Você colocou variância no nosso parque tecnológico, mas ela é essencial ao negócio. Agora também tem um caso da variância não essencial, né, que é dentro de um time, às vezes, né, vou citar um caso básico aqui, a pessoa vem e fala assim, pô, eu quero variar a linguagem. Mas por que você quer trocar a linguagem? Cara, simplesmente porque eu comecei a ler um livro aqui, eu estou aprendendo essa outra linguagem, eu já queria continuar treinando, que vai ser melhor para a minha vida, para minha carreira. Então eu queria ter essa liberdade aí para fazer na linguagem que eu quero. Só que assim, enquanto isso é bom para você, talvez como pessoa, é ruim para a empresa numa questão de flexibilidade, tá? E eu cito muito assim, sabe, tipo, em determinados momentos da vida aqui que nós tivemos que mexer muito rápido, tá? Então, em determinado momento, eu lembro que na época do Covid ali, os nossos acessos multiplicaram por 7. Então, assim, as coisas começaram a gente não contava com isso, né? Você ter uma carga elevada tão rápido. Então a gente tinha que trazer gente para começar a atuar em determinados produtos. Só que não dá para contratar um tanto de gente assim em uma semana. Vamos contratar para isso crescer. Então a gente teve que começar a tirar, né, a parar algumas iniciativas e mover as pessoas para a iniciativa que mais precisava. E nessa hora foi essencial a gente ter padronização, porque todo mundo conhecia a tecnologia que estava em vigor. Então a gente conseguiu agir muito rápido, tá? Em caso contrário, a gente teria sofrido muito mais, porque, pô, mas a pessoa que está lá do outro lado, de outra tecnologia, não consegue, tem uma curva de aprendizado, e etc e tal. Então, uma resposta longa aí, mas é uma pergunta é, cheia de nuances, tá? Assim, que, para a gente poder analisar. Gabriel, pegando esse gancho, vocês, que foi muito legal esse ponto, assim, que vocês, por exemplo, vocês trabalham ali com arquitetura de referência, né? Vocês determinam quais são as arquiteturas e as tecnologias que são, digamos assim, padrão da XP, né? Vocês trabalham com toda a camada de governança, segurança, que é as quatro linhas ali do campo, né? Então o cara tá jogando ali nas quatro linhas, e de certa forma ele acaba tendo algumas liberdades, né, para desenvolver algumas coisas dentro dessa coleção de opções que são liberadas para eles. E aí, se ele tem então alguma, digamos assim, olha, Gabriel, estou com alguma dificuldade aqui, e às vezes pode até ser falta de conhecimento do stack que está ali disponível, né? E normalmente são stacks aí que vêm com uma completude bem alta de aplicação, e vocês vêm e oferecem para ele qual é a alternativa que ele pode resolver, né? Com qual tecnologia ele pode aplicar para resolver aquela tecnologia. Aí eu quero pegar um gancho que é o seguinte: a gente, né, tá vivendo um momento que a gente
veio uma demanda de AI, né, que a cada, como o Marcel trouxe do exemplo do filme, a cada momento parece que a gente tem que reaprender tudo de novo. Né, porque e os nossos materiais que a gente faz, eles ficam cada vez, eles ficam velhos cada vez mais rápido, né, porque cada vez surge coisa nova com uma velocidade impressionante. Com essa questão da AI, né? E a gente vê que daí uma coisa é quando a gente está falando de a gente utilizar para produtividade nossa pessoal no trabalho, o ChatGPT, entre outras ferramentas aí que estão sendo lançadas. Quando a gente vem para o meio corporativo, e aí quando a gente está trabalhando com dado corporativo, a coisa não é tão simples assim, né? A gente precisa ter critérios muito maiores, né? Ter que ser muito mais rígido, colocar muito mais guardrails, né? Ou limites ali para a utilização de forma corporativa das informações que estão sob responsabilidade das empresas. Como que você vê, né, aproveitando também a questão aí da governança e burocracia, né? Como que você vê uma forma de, ao mesmo tempo, não limitar a evolução de novas soluções, né, corporativas utilizando essas tecnologias como AI e, ao mesmo tempo, né, não liberar demais para que você tenha um problema ali adiante, né, como a gente já viu que tem alguns casos aí que ocorreram. Excelente, excelente pergunta, mais uma vez, tá? Até o caso, assim, esse é um tema que ele está muito em desenvolvimento, então, eu até sempre falo assim, cara, se alguém aparece falando que tem, não, tem muita experiência nisso, é impossível, porque esse negócio É. nasceu ontem aqui e está evoluindo. Quando você começa a pegar a densidade de evolução das coisas, né? Eu até mostrei aqui, estava falando numa masterclass esses dias atrás, eu mostrei assim uma linha do tempo da evolução da AI, e aí você vê assim que no passado era muito mais esparso, né? Você vê lá, aqui teve um breakthrough aqui, uma grande descoberta aqui, depois teve Deep Blue, e depois teve, passou mais anos, teve isso aqui. Quando você vai chegando aqui na atualidade, você vai vendo que isso vai ficando muito mais denso. Sabe? Assim, cara, aí mês passado teve isso aqui, aí no outro mês teve um novo modelo, aí agora, na outra semana, então, o negócio está muito menos espaçado, né? E isso exige também do nosso lado uma capacidade de reação similar. A gente tem que começar a reagir na mesma velocidade. E aí, quando começa a entrar, quando você vai para o. Isso é muito bom, como você falou, né, do ponto de vista pessoal, né? E, pô, talvez assim, você tenha ali acaba sendo responsável pelo que você compartilha, pelo que você coloca ali, então tá tudo bem. Quando você entra para o mundo corporativo, o jogo é outro. Tá? Assim, é totalmente outro jogo. Você está falando de dado do cliente, você está falando de. Né? E se você deixa isso à mercê do julgamento de quem está na ponta, é muito complexo, porque como é que você vai exigir uma responsabilidade, uma maturidade, né, do analista, talvez, pô, júnior que está lá na ponta e ele não entende, que talvez ele não pode pegar um relatório de cliente com o nome do cliente, com a vida financeira do cliente e jogar num chat GPT para falar assim, sumarize para mim, né? O sumarize para mim pode ser muito bom ali para ele, vai poupar tempo dele, mas ele acabou de colocar aquilo que a gente estava tentando evitar há vários anos aí, de limitando, colocando segurança, etc e tal. Agora o nosso funcionário está entregando, toma, assim, pô, só que ele não está percebendo isso, né? E é difícil cobrar isso dele também, pessoal, você não percebeu, putz, eu nem pensei nisso e tal. Então, uma das primeiras ações que a gente fez, de forma bem clara, né, assim, nós bloqueamos todos os acessos externos. E, obviamente, isso gera vocês querem arrebentar com a nossa produtividade, não querem ajudar com a produtividade. Então, a gente não pode só bloquear, né? A gente tem que achar alternativas. E aí eu acho que também os cloud providers foram muito rápidos também, começar a conectar e oferecer APIs aí. Então, tudo bem, talvez a gente não consiga diretamente, né, pelo vendor A, mas aqui tem construímos aqui, vou falar o caso da XP, então nós construímos todo um arcabouço aqui de orquestração interno, em que a gente consegue agora fazer filtros de PII, ver o que está subindo, e ao mesmo tempo utilizar o poder dos modelos. Então a gente utiliza assim o ChatGPT, assim como outros modelos, né? Então a gente tem ali uma orquestração que agora a gente consegue usar não só o ChatGPT, mas a gente usa o Codex também, utiliza acabando, né? Então a gente ganha a habilidade de usar N outros modelos aqui por trás da nossa camada de orquestração, e isso acaba ficando transparente para o usuário. Então, hoje, os usuários da XP eles têm acesso a esse tipo de tecnologia,
de forma muito mais organizada, de forma muito mais controlada através dessa, né, do que nós chamamos ali de plataforma corporativa de AI, tá? Gabriel, eu tenho um ponto, eu gostei, você falou assim, a gente foi procurar uma alternativa. E eu dei uma entrevista essa semana, e aí eu acho que a frase que ficou até que foi colocaram no corte, foi tipo, ó, se você trabalha na frente do computador e não está usando o ChatGPT ou outra ferramenta de AI generativa, você já está sendo menos produtivo que o colega do lado. O colega do lado está usando. Então tem que usar. Porque, assim, a competição é por quem agora vai fazer mais rápido, mais assertivo, olhando mais formas. Mas, não, né, mas aí a frase que não está no corte foi, mas não pode usar de qualquer jeito. Eu entendo quem fez o corte, não podia ter essa frase mesmo. Mas vamos voltar para o nosso ponto. Só bloquear não vai adiantar. E eu vi alguns cases no começo de empresas criando cartilhas de do e don't, sabe? Que bloqueou internamente e aí fala, cara, eu não tenho a grana, eu não tenho tempo, eu não consigo fazer isso agora. Mas deixa eu fazer um do e don't. Porque Claro. o cara vai tirar o celular do bolso e vai fazer. Né? A gente já passou isso com as redes sociais. Não, não. Aqui o Facebook, né, que na época era o Facebook a rede, tá? Geração Z, desculpa, mas era isso mesmo. Aqui o Facebook é bloqueado, o Orkut é bloqueado. Aí o cara tirava o celular do bolso e acessava o Facebook. Sabe? Não tinha. Era melhor então falar que está liberado, que é ferramenta de trabalho, porque vai acontecer. Então, como a gente já sabe que vai furar, acho que bloquear tem que fazer, não tem jeito, mas pensar em qual é a alternativa, porque senão eles vão dar um jeito de usar, me parece ser o seu ponto mais adequado. Né? E você falou bem, tem bastante gente que correu muito rápido para conseguir conectar por aí. Aí eu vou te fazer uma pergunta indiscreta. E quem que você usou? Qual é a ferramenta que você está usando aí dentro hoje Legal. para o Então, assim, pessoal hoje trabalhar com IA generativa? a gente acaba ganhando habilidade, né? Eu acho que tem um ponto para basear aqui muito do que eu vou falar agora é fazer isso de forma genuína, né? Então, assim, nós sentamos lá com a área usuária, não foi assim, só um negócio de, não, vou bloquear, eu vou te dar alguma coisa similar, tá? E aí, tudo bem, não vou medir se isso é satisfatório ou não para você. Mas nós sentamos com algumas áreas usuárias, falamos assim, cara, usa isso aqui. E me fala assim, genuinamente, se atende o que você quer, se não atende, se está muito ruim, né? E aí nós vamos tentar ficar buscando até chegar numa solução, e nós vamos ter que achar uma solução. Porque, como você falou, ah, bloquear e não oferecer nada não é uma opção, né? Isso aí mata o negócio. A gente quer ser competitivo, a gente quer melhorar a produtividade, tá? A gente quer melhorar, né, a qualidade ali de conhecimento das pessoas que estão sentadas na frente do computador, tá? Ah, Quando a gente começou a pensar essa nossa arquitetura interna ali, a gente começou até a falar assim, pô, e será que dá para a gente também usar conhecimento que tem aqui dentro, né, de algumas coisas aqui, de documentos internos, de processos extrínsecos da empresa, né? Então, por exemplo, sei lá, uma coisa bem simples aqui, marcar férias, né? Pô, será que dá para ter dentro da nossa plataforma de AI ali, já, né, um bot que responde, como é que você faz para marcar férias? Vai no sistema tal, já marquei para você, automatizei, etc e tal. Então, nós começamos a criar a arquitetura dessa plataforma de AI e nós colocamos ela para que ela fosse versátil em termos de conectividade, em termos de integração. Então, por trás, a gente usa tanto Azure OpenAI, então a gente tem flexibilidade para usar uma Azure OpenAI, para escolher os modelos que a gente utiliza ali dentro, para usar alguma coisa que venha do Google, também é a mesma coisa, para usar o modelo, né, o modelo da Databricks, o modelo da Uhum. AWS, então a gente consegue, dentro da nossa plataforma, conectar em todos eles e fazer ali em tempo de execução a orquestração para onde a gente tem que, né, para onde a gente tem que multiplexar isso aqui. Tá? Então, por exemplo, hoje, o que nós estamos construindo e medindo e evoluindo cada vez mais aqui suponhamos que, né, só que isso tudo isso tem um preço, né? Então, bater lá na API do GPT-4, pô, custa X. Bater numa API do Codex custa bem menos. Tá? Tudo bem que não é o mesmo modelo e tal, mas aí você começa a falar assim, mas qual que é a tarefa? Então, quando o usuário aqui colocou na nossa plataforma lá assim, eu tenho uma dúvida aqui sobre esse código aqui. Então, ele colocou um código. A primeira coisa, dentro da nossa plataforma, a gente ganha a habilidade de inspecionar aquilo ali para saber se é algo que pode sair, e tudo isso feito de forma automática, com inteligência artificial, aqui nesse intermédio. Então, a gente faz isso e a gente também determina para onde tem que ir. Por exemplo, nesse momento aqui, é uma tarefa de classificação, eu identifiquei que ele está fazendo uma pergunta sobre código. Tá? Se é sobre código, então eu redireciono automaticamente lá para o Codex.
E aí eu vejo também o Uhum. feedback da resposta, tá? Porque aí também, pô, a gente controla custo, a gente vê se a resposta é satisfatória, né? Então aí ele dá um feedback ali se a resposta foi legal ou não, e a gente faz essa orquestração interna dentro dos modelos. Então a gente não está fixo a um modelo só. Hoje a gente tem essa versatilidade de começar a colocar e integrar ali de forma dinâmica diversos modelos, incluindo modelos próprios. Então, eu falo assim, cara, o nosso time de data science, ele às vezes está desenvolvendo alguma coisa ali que vai fornecer uma informação muito específica, sei lá, vou falar uma coisa bem simples, né? Sobre a área de gente de gestão. Então, pô, talvez isso aí, os modelos lá dos cloud providers, dos grandes provedores aí de AI, talvez eles não tenham isso. E eu vou treinar um modelo meu, vou especializar ele ali com RAG, né, com colocar os documentos próprios, mas eu queria que ele tivesse integrado à minha plataforma. Eu consigo, né? Como ela é muito versátil, ela tem um contrato de APIs ali específico, eu só conecto ela ali, né, num modelo plug and play ali, então é uma arquitetura bem orquestrável ali, e pronto. Agora tem um modelo também que já está, que antes não fazia parte desse rol aqui de provedores, mas agora faz, e eu que desenvolvi ele interno. Então a gente acaba ganhando bastante flexibilidade. Mas hoje nós estamos usando, né, tanto o Azure OpenAI, quanto alguns modelos da AWS, quanto modelos do Databricks, quanto modelos do Google, e a gente vai fazendo essa orquestração para ver qual que está dando mais resultado ali em determinado momento. Então, Muito legal, muito legal. Bom, Gabriel, a gente poderia, eu acho que passar horas aqui, né, conversando sobre os projetos, soluções, mas a gente já estourou nosso tempo, né? Gostaria de te agradecer aqui em nome da MEF. Eu adorei esse nosso papo. Eu acho que falamos de coisas que vão, né, ajudar muitas pessoas e estão aí no dia a dia, né, de muitas pessoas, muitos problemas aí que a gente tentou aí trazer aí um pouco de insumo aí para que as pessoas consigam seguir um caminho para resolver. Muito obrigado, Gabriel, aí pela participação, viu? eu que agradeço aí, pessoal, o convite. Foi, né, um papo muito legal. A gente passou o tempo aqui, a gente nem viu o tempo passar. E eu gostaria que você deixasse para nós aqui, Gabriel, as suas redes, né? Onde é que o pessoal te encontra? Ah, não, eu sou mais ativo no LinkedIn ali, né? Então, se procurarem lá Gabriel Santos, bem comum ali, mas Gabriel Santos XP vão achar ali, né, no LinkedIn, tá? Vou deixar o link aqui para vocês também. O link do Gabriel vai estar aqui embaixo. Gabriel, obrigado. Eu queria falar um recadinho para você que está ouvindo a gente agora. Não vai ser o de praxe, não é só 5 estrelinhas, mas se quiser dar, tá super aceito. Por mim, tudo bem, eu vou gostar muito. Na verdade, vocês perceberam que hoje a gente não colocou no começo da edição o recadinho que a gente está falando do Rio Grande do Sul todo dia. Eu quero dar um recado diferente. No link aqui embaixo tem o ajuda.rs, é um site que a gente está apoiando bastante aqui dentro da MEF, com o time, nosso time é ativamente ali fazendo curadoria dos itens e tudo mais. Quiser ajudar e não sabe como, a gente fez uma grande curadoria de e-mails, formatos e como é que as coisas estão andando por ali. Então, acessa aí, ajuda.rs, e esse sim, compartilha sem dó nem piedade, manda para tua rede inteira, que vai ajudar muito e muita gente. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado. Lourenço, valeu!